Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Queridos, quem é que estava aqui no espetáculo Davi? Só para saber aqui, quem é que estava? Foi bênção demais, foi? A gente fica muito feliz assim, por tudo que aconteceu. Foi uma tarde muito, mas muito preciosa. Em todos os cultos eu fiz, né, aqui uma evidência ao que aconteceu. Foi algo muito maravilhoso, saber que desde a parte, né, de cenário, figurino, maquiagem, né, toda a parte técnica, tudo foi, né, os atores, atrizes, toda a questão das músicas, tudo ao vivo e tudo feito por irmãos da igreja, né? Teve até a entrada aí da arca, né? Foi feito também, né, por irmãos da igreja. Está até ali lá atrás, né? A arca está ali. A gente, né, termina ali com um momento quando Davi ele assume o trono, reunindo as 12 tribos e traz aí a arca da aliança. Então foi assim algo muito especial mesmo. A gente louva a Deus por tudo o que o Senhor fez. Eu quero mais uma vez assim ressaltar o pessoal da técnica também e louvar a Deus por você estar aqui, por mais um domingo em que você está aqui com a gente. Esse que é o terceiro culto. Nós temos 3 cultos, às 10, às 4h30 e esse. E a gente louva a Deus, né, por cada domingo, a oportunidade de estarmos juntos. E também você, que eu vi aqui, tanta gente, né, que são os nossos convidados, né, você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. A gente está vivendo assim, algo muito especial, que é uma série de mensagens. Começamos ontem com a abertura, com esse espetáculo, e hoje, na verdade, a primeira pregação sobre a vida de Davi. Você já ouviu falar de Davi? Já ouviu falar? Eu imagino que sim, né? Então a gente vai aprender um pouco mais sobre a vida desse homem, e eu tenho certeza que vai ser, né, muito poderoso. O título é Davi, né, do aprisco ao trono, das quedas à graça. E a minha oração é que o Senhor fale ao seu coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel 16, tá? Para a gente já dar início. Enquanto você abre, eu vou reforçar o aviso que foi dado aí, né? Nós estamos aí com o nosso curso de membresia. O que é esse curso de membresia? Você que tem vindo assim para a igreja e já, né, Deus tem ministrado, puxa vida, eu entendo que esse é meu lugar onde eu quero crescer, eu quero servir ao Senhor, né? Quero ser membro, então quero estimular você a fazer parte, né? Fazer esse curso de membresia. É nesse curso também que aqueles que nunca tiveram a oportunidade de publicamente, né, se batizarem, viver essa experiência, a gente vai ter ao final do culto, ao final do ano, ali em dezembro, finalzinho do ano, a gente vai ter o último batismo do ano. E aí todos que fizeram esse curso, que ainda não são batizados, a diferença é que tem um encontro a mais, né, estão aptos a participar do batismo, e é algo muito belo, né? Quem sabe você não vira o ano assim, numa pegada nova, dizer assim, que esse ano vai ser algo maravilhoso que Deus tem para mim, e eu quero encerrar vivendo essa experiência nas águas do batismo. Então, estimulo você, eu creio que vai ser bênção demais. A gente já está, queridos, com cerca de uns 250 inscritos. Olha que bênção, né? Pode dar um aplaudir a esse Deus maravilhoso. Eu quero louvar a Deus por isso, né? Você imagina uma semana, né? Uma semana, e glória a Deus por isso. Irmãos, vamos lá. Eu tenho certeza assim que Deus vai falar ao seu coração, desde que você tenha vindo disposta, né, a ouvir a voz do Senhor, né? Mais do que apenas escutar palavras, mas ouvir a voz do Espírito Santo, porque na verdade é Ele que realmente transforma a vida da gente, é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E a minha expectativa, o meu desejo é que você tenha saído da sua casa e que o Senhor tenha marcado esse encontro para falar com você, para ministrar a sua vida. Nós vamos estudar, queridos, a partir de hoje, uma série de mensagens. Nós vamos começar, né, falando sobre a vida de Davi. E, queridos, Davi é um personagem assim muito especial. Dentre os livros que eu tenho usado, né, que eu tenho lido, e para a preparação dessa série de mensagens, existe um livro muito interessante, que é de Charles Swindoll, um batista, que tem uma série chamada Heróis da Fé.
E nessa série ele tem um livro inteiro somente dedicado a Davi. É um dos livros, e é interessante que ele faz uma comparação da porção bíblica que é dedicada à vida de Davi em comparação com outros personagens que são muito importantes na história do povo de Israel. Ele diz, por exemplo, que para Abraão, a Bíblia dedica 14 capítulos só para falar da vida de Abraão. Semelhantemente, dedica 14 capítulos para falar sobre a vida de José. A respeito de Jacó, Jacó, cujo nome foi trocado para Israel, que é o pai das 12 tribos, Pois bem, sobre Jacó, segundo ele, são 11 capítulos dedicados. Para Elias, o referencial dos profetas, o profeta Elias, a Bíblia dedica 10 capítulos. Aí ele faz uma pergunta: você faz ideia de quantos capítulos a Bíblia dedica só para Davi? Ele fez as contas, Eu não fiz, eu estou reproduzindo, Mas, segundo ele, 66 capítulos. 66 capítulos. Eu digo isso porque Davi é citado em 1 Samuel, 2 Samuel, é citado em Crônicas também, Então, cerca de 66 capítulos somente dedicados à vida de Davi, sem contar as 49 citações a Davi que existem no Novo Testamento. Então, por aí você imagina, irmão, a grande quantidade de coisas que envolve a vida dele, detalhes da vida dele, e que, sendo a Bíblia inspirada pelo Senhor, há muita coisa que envolve a vida dele, que Deus pode usar para falar com a gente, que Deus pode usar para inspirar a nossa vida. Davi é interessante, Davi foi pastor de ovelhas, Davi foi um músico, Davi foi um poeta, Davi foi um adorador, Davi foi um guerreiro, Davi foi um rei, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quem Atos 13, 22 fala, se refere a ele assim. Você tem uma ideia? A relevância de Davi, ela é tamanha, que um dos nomes que é associado a Jesus, é que Jesus é o filho de Davi. O filho de Davi. Evidentemente, quando se referem a Jesus dessa forma, está se referindo à descendência, Jesus descende, do ponto de vista humano, dessa linhagem que provém de Davi, e também, acima de tudo, está se referindo à fidelidade de Deus à sua própria aliança, quando fez uma aliança com Davi de que o seu trono não teria fim. Jesus, como um descendente de Davi, cujo reino jamais terá fim. Então, de fato, irmão, é algo muito especial. E não obstante, a grandiosidade dos seus feitos, as suas qualidades, Davi não era um homem perfeito. Então, Davi, igual a gente, também tinha falhas. Davi, igual a gente, também tinha defeitos. E Davi, inclusive, comete pecados terríveis. Terríveis. E sofre, inclusive, colhe, inclusive, consequências dessas falhas, desses erros. Mas Davi também é alvo da graça do Senhor. E uma das características de Davi também é essa capacidade que ele tem de, diante do Senhor, poder ter de verdade reconhecido o seu pecado, confessado o seu pecado. E talvez um dos textos mais belos que fala sobre confissão de pecados é o Salmo 51, quando Davi ali, faz ali uma poema, uma canção, onde ele abre o coração, expondo com toda a sua alma, expondo ali a sua confissão de pecados diante do Senhor. Pois bem, queridos, é algo muito precioso a gente tem a falar, algo muito maravilhoso a gente tem para dizer, mas sabe, queridos, eu quero já de antemão pontuar isso, que o objetivo dessa série de mensagens não é que você fique impressionado com Davi. Esse não é o objetivo.
e faço questão de afirmar desde o início. A intenção dessa série não é que você saia impressionado com o homem Davi. A intenção dessa série é que você saia impressionado com o Deus a quem Davi servia. Porque, na verdade, queridos, ao longo dessa história, mais do que Davi, nós vamos também ver como Deus age na vida desse homem. O quanto o Deus de Davi é um Deus impressionante. Sabe por quê, queridos? O Deus de Davi é o Deus a quem servimos hoje. Ele é o Deus a quem nós servimos. É o Deus de Davi. A minha intenção com essa série não é a exaltação de Davi, mas a glorificação do Deus de Davi. A glorificação do nosso Deus. Porque, de alguma maneira, querido, o Deus que tirou Davi do aprisco que o colocou no trono, o Deus que, na queda de Davi, no lamaçal da vida dele, derramou graça, o tirando dessa realidade, é o Deus, querido, que está aqui com a gente hoje. É o Deus que está presente, é o Deus que nós estávamos adorando, é o Deus que nós estávamos louvando. Ao final dessa série, que o filho de Davi, o descendente de Davi, que ao final dessa série, o Rei dos Reis, o ungido do Senhor, é que seja adorado. Amém, queridos? Mas, como você já de antemão viu, tem muita coisa, tem muito assunto para a gente tratar, E já me rendi desde o início de que eu não consigo fazer isso em 9 pregações. Então, eu queria já combinar algo aqui com você, para que a gente possa não perder oportunidades, informações. Então, eu dividi, até falei um pouco sobre isso, eu dividi a vida de Davi em 9 períodos. São 9 períodos. E cada domingo, começando hoje, eu vou pregar sobre uma cena, sobre uma história, sobre um momento da vida dele, que faz parte desse período. Só que eu preparei 9 resumos, resumindo cada um desses períodos. Então, todo domingo eu vou fazer aqui uma pregação, que envolve um momento, uma cena da vida de Davi, e aí na segunda-feira, os irmãos receberão pelo WhatsApp o resumo daquele período, da vida dele, um resumo do período, um resumo pequeno, uma página. Os irmãos receberão isso, com as referências bíblicas da história, e além disso, não de forma exaustiva, mas ao menos alguns dos salmos que existem, que se referem àquele período da vida de Davi. Então, amanhã a gente já vai enviar por isso. Eu não sei quem faz parte aqui do grupo, de algum grupo de comunicação da igreja. Você faz parte do grupo de comunicação da igreja? Olha só, a gente tem um grupo de comunicação. Aliás, a gente tem 3 grupos de comunicação, a gente tem umas 3.000 pessoas. Então, esses grupos não tem conversa, tá? Ele é só informações assim que a gente manda da igreja. E a gente vai enviar nesse grupo. Se você não faz parte, quiser fazer parte, ao final do culto ali, só passar no balcão, tem um QR Code, você escaneia, já entra no grupo, tá? E aí, já sabe, ali não tem conversa, a gente só manda informações. Então, toda segunda-feira ele vai mandar ali o resumo, e além disso, breves reflexões, nada mais do que um parágrafo, breves reflexões que são um misto ali de aplicações para a gente pensar, quase todo dia a gente vai mandar ali, além também de alguns conteúdos, algumas aplicações que a gente vai mandar no Story, no Instagram. Então, assim, a gente vai emergir mesmo na vida, já está tudo pronto, vocês vão aos pouquinhos recebendo, e eu creio que vai ser bênção demais. Amém, queridos? Então, nós vamos começar agora a partir da primeira história. Quando Davi entra na história. Quem estava aqui domingo passado? Você estava aqui domingo passado? Então, domingo passado, eu comecei. Eu fiz ali o pano de fundo quando estava na pregação. Se você não estava aqui, a pregação está no nosso canal, no YouTube. Mas ali eu já fiz ali a introdução, quando nós vimos ali Saul, a história de Saul. O primeiro rei de Israel não é Davi. O primeiro rei é Saul. E aí, na semana passada, eu contei um pouco da história de Saul, os erros, as falhas, e o momento que ele é rejeitado como rei. E aí, agora a gente vai ler, o que é que acontece em seguida, a rejeição
de Saul. 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ler. Eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta, porque eu retornarei várias vezes a ela ao longo da mensagem, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo, vá a Belém, eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve o novilho com você, diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se, venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé, os filhos dele, e os convidou ao sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab, o levou a Samuel. Ele, porém, disse: Senhor, também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé então levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então Samuel perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: eu ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé então mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Vamos pedir para Deus falar com a gente? Pai, muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque eu sei que nós não estamos aqui por acaso. Quero te pedir, Deus, que o Senhor fale com a gente, o Senhor ministre, Deus, ao nosso coração, e que cada palavra, ó Deus, seja, ó Deus, o Senhor falando com a gente. É assim, Deus, que eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, como é que começa o texto que nós acabamos de ler? O texto que nós acabamos de ler começa com uma conversa entre Deus e Samuel. A gente não sabe se foi uma visão, se foi um sonho, se foi uma manifestação de Deus, uma teofania, enfim. O fato é que, de alguma forma, o Senhor fala com Samuel, e a primeira palavra de Deus para Samuel é interessante. Deus chega para Samuel e diz: Samuel, até quando você ficará triste? Até quando você se entristecerá por causa de Saul? Eu o rejeitei. E aqui, queridos, eu quero começar a partir desse ponto. Porque eu não sei se você lembra da cena. Saul foi ungido por Samuel, mas a gente conhece a história
domingo falei, Saul, ele meio que se apega, né, ao povo no sentido de precisar, de desejar o aplauso do povo, mais do que inclusive a aprovação de Deus. E por causa disso, ele, querendo atender o povo, ele desobedece a Deus, Deus o rejeita. A cena, ela é muito emblemática. Samuel, após dizer que Deus o havia rejeitado, Samuel, após o confrontá-lo, né, ele, como quem, né, vai embora, Saul ali agarra-lhe ao manto, o manto se rasga, e ali Samuel, com, né, o olho fixo em Saul, diz: da mesma forma como esse manto foi rasgado, Deus lhe rasgou o trono. Deus te rejeitou. E aí, olha que coisa interessante, querido. No último versículo de 1 Samuel 15, no último versículo de 1 Samuel 15, você vai ver que Samuel nunca mais viu Saul. Daquele dia em diante, Samuel decidiu nunca mais se encontrar com Saul. Mas o que é que acontece, querido? Conquanto Samuel tenha decidido não mais encontrar-se com o rei, conquanto Samuel tenha decidido não mais se aproximar de Saul, o coração de Samuel ficou entristecido. O coração de Samuel, né, ficou ali com um grande pesar pela vida de Saul. E essa história começa assim, do mesmo jeito que termina o capítulo 15, inicia o capítulo 16. E qual é o meu objetivo? Como eu quero abordar essa história? Eu quero abordar essa história de uma forma diferente. Eu quero começar extraindo lições sobre correções que Deus faz a Samuel ao longo da história que a gente acabou de ler. Porque existe uma correção óbvia, né, que está ali quando Samuel ali por pouco vai e unge a pessoa errada, né? Quando está já para ungir, não pode não. E ali, né, Deus corrige ali a Samuel, mas na verdade, se você ler com atenção, você vai ver que esse não é o único momento que Deus de alguma maneira corrige o comportamento de Samuel. E eu quero começar tirando lições dessas correções que Deus faz do comportamento de Samuel. E a primeira lição, eu queria que você, né, pudesse anotar aí, a primeira lição é a seguinte: Samuel estava apegado ao que Deus já havia removido. Vou repetir. Samuel estava ainda apegado ao que Deus já havia removido. Se você prestar atenção, querido, no último versículo do capítulo 15, vai dizer que conquanto Samuel não tenha mais se encontrado com Saul, o seu coração estava triste. O seu coração estava entristecido. E aí, no versículo 1 de Samuel 16, parece que, mais uma vez, isso é enfatizado, e aqui a expressão é correta, há uma ênfase. E o que que Deus fala com Samuel? Ele diz: Samuel, até quando, Samuel, você vai ficar assim? Até quando você vai ficar triste? Até quando você vai ficar, né, chorando? Até quando você vai ficar lamentando por aquilo que Deus já removeu? Sabe, queridos, muitas vezes é assim. Muitas vezes Deus já preparou algo melhor para nós e a gente ainda está chorando pelo que Deus removeu.
Deus havia removido Saul, mas o coração de Samuel ainda estava apegado àquilo. Às vezes a gente passa por isso. Deus remove algo, Deus tira algo, mas emocionalmente a gente ainda está apegado àquilo. Eu estava analisando, as traduções possíveis. A gente leu na NVI diz: até quando você irá se entristecer por Saul? A Almeida, revista atualizada, ele vai dizer assim: até quando você terá pena de Saul? E aí eu fiquei encucado de saber assim, qual o significado mesmo dessa palavra. Na essência ali, no hebraico, quando foi escrito. E aí há um teólogo chamado Warren Wiersbe, e aí ele fazendo um comentário sobre isso, ele diz que o autor bíblico escolheu uma palavra que fala de uma profunda tristeza. Essa palavra, ela era utilizada para se referir ao pranto de alguém, pranto por alguém que morreu. Você imagina que um dia você tenha perdido alguém que lhe é muito caro. E aquela expressão de tristeza e pranto pela perda daquela pessoa que se foi, é isso que está aqui denotado nessa palavra. Então era como se, de alguma maneira, Samuel estivesse ainda triste, como se de luto estivesse. Olha que coisa interessante. Deus havia removido por causa do pecado de Saul, mas emocionalmente Samuel ainda estava apegado. Talvez Samuel, quem sabe ali, estava num misto. Um misto, inclusive, quem sabe até de culpa. Quem sabe até de culpa. Talvez ele estivesse pensando, mas como foi que eu fiz isso? Ah, se eu não tivesse ungido Saul. Mas como foi que eu não vi que Saul faria isso? Sabe, talvez houvesse ali uma espécie de prisão emocional que não só estava associado a Saul, mas quem sabe, se culpando por isso. Irmão, às vezes Deus tira algo que não era algo de bom na vida da gente. Às vezes Deus intervém cirurgicamente, removendo algo que não fazia parte do plano de Deus na vida da gente, mas a gente fica meio apegado a isso. Às vezes até se sentindo culpado por isso, num misto de choro pelo que se foi, mas uma espécie de se condoer, sentindo cúmplice, ou quem sabe, fazendo parte daquilo. Sabe, queridos, é normal, quando Deus às vezes remove algo da gente, é normal às vezes a gente chorar, é normal às vezes a gente sentir, é normal, às vezes, a gente prantear por isso. O problema, querido, para cá, olha para cá. O problema é que se existe, e Eclesiastes já nos ensina isso, se existe hora para chorar, também existe hora para se levantar. Se existe um tempo de chorar, também existe um tempo de se levantar. E agora Deus chega para Samuel e diz assim: ô Samuel, até quando você vai ficar aí? Até quando você vai ficar chorando por algo que eu já removi da sua vida? Até quando? É hora, Samuel, de você levantar e ungir o novo rei. É hora de você se levantar para viver aquilo que eu tenho para você. É hora de você se levantar e dar um passo de obediência e de fé. Escute, queridos, há lutos, olha para cá, há lutos que, se forem prolongados exageradamente, paralisam a vida da gente.
Não há problema, querido, de você prantear, chorar por algo que Deus removeu da sua vida. Mas há lutos que não podem ser prolongados exageradamente, sob pena de paralisar a sua vida. E quantas pessoas estão paralisadas em um luto sem fim, por causa de um relacionamento que Deus removeu da vida. Um relacionamento que não estava sendo saudável para você. E Deus vai lá e remove. E mesmo não sendo saudável, você parece que chora por isso. Até sabendo que não era, você chora por isso. E é normal chorar, mas há lutos que não podem se prolongar exageradamente. Às vezes é uma ferida aberta. Às vezes, foram sonhos que você meio que planejou, mas esses sonhos não eram os planos perfeitos que Deus tem para você. E às vezes Deus embaralha as coisas, remove mesmo, e a gente chora porque não foi do jeito que a gente combinou. Mas, irmão, tudo bem você chorar, só que lutos não podem ser exageradamente prolongados, senão paralisam a vida da gente. E tem muita gente paralisadas por algo que Deus já removeu. Quem está entendendo? Até quando? Até quando você ficará assim? E aí, queridos, olha que coisa linda. Volta para o texto, isso é muito bonito. Olha o que o texto diz. Ele não só questiona até quando você vai ficar assim. Olha como o texto diz. Até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei. Agora olha essa parte, enche o chifre. Com óleo vá a Belém. Eu enviei você a Jessé. Olha essa parte, eu escolhi um dos filhos para fazê-lo rei. Eu gosto da Almeida. A Almeida, o finalzinho muda um pouco. Evidentemente é a mesma ideia, mas a maneira como ele traduz, a utilização das palavras, eu acho interessante. Ele diz assim: dentre os seus filhos, os filhos de Jessé, eu já me provi de um rei. Eu gostei dessa forma da tradução. Era como se Deus tivesse dito assim para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar chorando por algo que eu removi, se eu já provi algo muito melhor para você? Eu já provi um rei. Samuel, enquanto você está chorando, eu já provi para você algo muito melhor. Você ainda está chorando e eu já fiz. Eu já fiz. Levanta-se disso e vai viver o que eu já provi para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Segunda coisa que me chama a atenção está no versículo 2. Olha o que diz o versículo 2, é a continuação da conversa. No versículo 2 diz assim: Samuel, porém, disse. Ou seja, diante daquilo que Deus falou para Samuel, Samuel responde. E responde para Deus. Samuel, porém, disse: como eu poderei ir? Saul saberá disto e me matará. Segunda lição que eu quero extrair. Samuel não poderia deixar que o medo de Saul se tornasse maior do que a sua confiança no Senhor. Escuta, irmão. Deus estava conversando com Samuel conversando com o Senhor. Deus dá uma ordem para Samuel. De Samuel, você vai à casa de Jessé, vai à cidade de Belém, e lá você vai ungir o rei que eu já provi para mim. Aí sabe qual é a resposta de Samuel? Samuel diz: mas Senhor, como é que eu vou lá? Porque se eu for lá e Saul descobrir, ele vai me matar. Olha que coisa interessante, querido.
Samuel estava com o coração tão apegado a Saul ainda, o coração dele estava tão vinculado a Saul ainda, que ele tinha medo de dar o passo seguinte. Ele tinha medo de avançar. E por que ele tinha medo de avançar? Porque não era só seu coração que estava fixado em Saul ainda. Os olhos dele estavam fixados em Saul. E Samuel estava sob a mesma tentação que Saul esteve. Olha que coisa interessante. Quando Saul pecou, ele pecou por quê? Ele diz textualmente: eu tive medo do povo e por isso desobedeci ao Senhor. Ou seja, ele colocou o medo do povo acima da obediência a Deus. Olha que Samuel estava diante do mesmo dilema. Entre o medo de Saul e a obediência a Deus. De alguma maneira, querido, Saul estava tanto no coração e nos olhos que por pouco Samuel não comete o mesmo erro. Sabe, que os meus olhos, que os seus olhos estejam colocados em Deus. Às vezes, irmãos, a gente está com os olhos fixos demais no que Deus já tirou da gente, e a gente não consegue confiar no novo que Deus tem. Tem gente, querido, que Deus já mudou a estação, Deus já fez, mas a gente estava tão apegado ao que Deus removeu, que a gente tem medo de prosseguir. A gente tem medo de avançar. Deus, de alguma forma, querido, estava colocando Samuel para que ele entendesse que ele precisava obedecer, apesar dos seus medos. Que Deus lhe daria estratégia. Que Deus, se Deus estava lhe mandando fazer, Ele cuidaria de tudo. Irmão, é assim na vida da gente, irmão. É assim na vida da gente. Sabe, a obediência é a chave de um mistério frutífero. A obediência ao Senhor é a chave de uma vida frutífera. E a gente só fará isso quando os nossos olhos, ao invés de serem focados nos medos, estejam focados na identidade de quem Deus é. E Deus é fiel e é poderoso, querido. Então precisamos confiar em obedecer. Amém, queridos? A terceira lição vem daquela repreensão óbvia, né? Que a gente já tratou aqui. Mas antes de chegar a ela, eu não tenho muito tempo para abordar, mas eu queria não perder aqui a oportunidade de tratar de uma lição. Que, na verdade, é uma reflexão que eu tive, eu queria só fazer um adendo aqui. Me chamou muita atenção, assim, quando eu estava lendo, hoje pela manhã, inclusive, aliás, de madrugada. Quando eu, meditando no texto, refletindo no texto, me chamou a atenção, quando Deus manda Samuel ir à cidade de Belém, à casa de Jessé. A cidade de Belém, irmãos, hoje é muito conhecida porque foi lá que Jesus nasceu. Belém, cuja tradução é casa do pão, foi lá que o pão da vida desceu do céu para saciar a nossa fome. Belém é muito conhecida por Jesus, Belém é conhecida pela cidade de Davi. Mas até então, Belém não era uma cidade tão conhecida assim. Era uma cidade qualquer. Era um vilarejo simples. E é interessante, querido, que daquele vilarejo, daquela casa simples, Deus escolheu uma casa, e essa casa era uma casa simples, era a casa de Jessé. E daquela casa, Deus escolheu alguém que marcaria uma nação. Daquela casa, Deus escolheu uma pessoa que marcaria a história daquele povo, a ponto de até hoje, a bandeira de Israel é o brasão de Davi. Todos eles tinham brasões, querido.
Todos os reis tinham brasões. Mas aquela estrela, que a gente chama estrela ali de Israel, é o brasão do reinado de Davi. É o brasão dele. Então, daquela casa, Deus extraiu uma pessoa, Deus escolheu uma pessoa para marcar um povo. Aí eu fiquei pensando, será que Deus não pode extrair da cidade de João Pessoa? Será que Deus não pode extrair de alguma das nossas casas alguém que vai marcar o nosso país? Será, querido, será que de uma das nossas casas, quem sabe, Deus não está levantando uma pessoa que vai ser uma grande referência na nossa nação, quem sabe, fora da nação? Quem sabe da sua casa, irmão, quem sabe da sua casa, dentre os seus filhos, quem sabe dali do Kids, Deus não está separando uma pessoa que vai marcar o nosso país, que vai ser referência de uma gestão, que vai ser referência, né, de uma profissão, que vai ser referência, né, como um grande empreendedor, a inspirar muitos outros. Quem sabe, irmão, de um lugar simples, de uma casa simples, Deus levanta alguém que vai marcar um povo, porque é assim, irmão, às vezes a gente é que não percebe isso. Eu fiquei pensando, será que não é Daniel e Lucas? Você já parou para pensar, irmão, que da sua casa Deus pode estar levantando alguém que vai fazer diferença? Eu comecei a pensar nisso, eu disse, rapaz, se a gente passasse a pensar nisso, a gente daria um cuidado especial na nossa casa. Porque dali pode nascer alguém, pode estar sendo forjado alguém que vai marcar gerações. Pois bem, Deus manda Saul para a casa de Jessé. Aliás, Saul não, desculpa, tá? Às vezes por outro eu troco aqui, é o TDAH, tá? Aí eu troco aqui, pelo contexto eles trocam aí, tá certo? O que acontece? Deus manda Samuel para a casa de Jessé. E aí quando ele chega lá, queridos, há todo aquele sistema, né, do sacrifício, pá, chega Jessé, e aí os filhos de Jessé são apresentados a Samuel. E aí chega um momento, querido, que o filho mais velho, Eliabe é apresentado a Samuel. Quando Samuel vê o homem, diz, é esse. Logo vi, deve ser esse. E assim, por pouco, ele não unge o homem errado. Vamos ler para o texto, que é para não florear demais, né? Vamos para o texto. Olha o que o texto diz. Versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, preste atenção nisso aqui. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere, preste atenção, não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Eu queria que você prestasse bastante atenção aqui agora. A lição, querido, a lição que eu queria trazer para vocês nesse aspecto aqui tem a ver com a maneira como Samuel, por muito pouco, fez uma escolha errada. As palavras não são lançadas aqui à toa, a repreensão de Deus a Samuel não é à toa. Se você prestou atenção, Deus, quando vai falar com Samuel, ele usa duas percepções. Ele diz assim, não considere a sua aparência, nem a sua altura. Aí eu comecei a refletir sobre as características de Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2, pela primeira vez vai descrever Saul. E como é que Saul é descrito? 1 Samuel 9, 2. Ele, o pai de Saul, tinha
um filho chamado Saul. Olha essa parte. Jovem de quê? De boa aparência, sem igual aos israelitas. Ele era o mais belo de todos. Acaba bonito. Segundo, os mais altos batiam nos seus ombros. Então, como era Saul? Eu não sei exatamente como ele era, mas duas características ele tinha. Ele era bonitão, mais do que todos os outros, e era um cara alto. Sua altura se destacava dos demais. Tanto é que em 1 Samuel 10, lembra que eu falei, né, que na hora que ele foi ungido, ele se escondeu lá nas bagagens, né? Aí consultaram a Deus e diz assim, ele já está aí, ele está escondido nas bagagens. E aí o texto diz que quando ele é levantado, ele, né, se levanta dentro das bagagens, ele se sobressaía em altura diante de todos os outros homens. Olha que coisa interessante, olha como Deus repreende Samuel. Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura. Sabe por quê, queridos? Samuel queria escolher um novo rei a partir do paradigma do rei anterior. Samuel quase escolhe errado. Sabe por quê? Porque ele estava apegado a paradigmas errados. Samuel queria escolher um novo rei à luz do rei antigo. Ele queria escolher um novo rei em substituição ao rei deposto, mas aos padrões de Saul. Escuta, querido, preste atenção. Tem muita pessoa que erra na vida. Não é propriamente porque a escolha foi errada, mas é porque os paradigmas que definem a tua escolha foi errada, estão errados. Às vezes, irmão, a gente acha assim, a pessoa escolheu errado. Não, irmão, às vezes não é a escolha isolada. Às vezes são os seus padrões que te levam a fazer as tuas escolhas estão errados. E se os paradigmas que nos levam a fazer as nossas escolhas estão errados, tantas quantas forem as escolhas que fizermos estarão erradas, porque os paradigmas estavam errados. Eu fiz uma brincadeira hoje de manhã. Sabe aquela menina que sempre escolhe o cabo errado? Menina, né? Vou namorar, beleza, vamos namorar. Aí bate o olho no cara, um sem futuro. Sabe aqueles caras sem futuro? Como é que essa menina foi namorar esse cara sem futuro, meu irmão? Aí acabou o namoro, graças a Deus, Deus removeu, Deus rejeitou, né? Aí chora um período, né? Porque Deus removeu, mas o coração fica pegado ao que passou, que Deus removeu. Aí diz, não, agora eu vou escolher outro. Aí é pior do que o anterior. Aí a pessoa diz, isso é um dedo podre da moléstia. Escuta, irmão, o problema não está nas escolhas, está nos paradigmas. Talvez você valorize o que Deus não valoriza. Talvez você está superestimando coisas que não deveriam ser superestimadas e esquecendo de valorizar o que deveria. E se seus padrões estão errados, suas escolhas estarão sempre erradas. O problema não é na escolha, é no padrão. Talvez, queridos, o que Deus precisa mudar são os nossos paradigmas. Talvez o que Deus precisa mudar é o jeito da gente pensar e fazer as escolhas da vida da gente. Porque se enquanto os padrões forem errados, todas as escolhas são erradas. E há pessoas, queridos, que parecem que repetem os paradigmas, repetem as escolhas erradas na vida, porque se foca nas escolhas e não para pensar, será que eu estou escolhendo da maneira certa? Será que aquilo que eu valorizo é o que Deus valoriza? Sabe o que Samuel queria fazer?
queria escolher um rei ao padrão de Saul. Deus disse: ei, você está escolhendo pelo padrão errado. Que Deus possa mexer nos nossos padrões, amém, queridos? Alinhá-los aos caminhos do Senhor. Olha que coisa linda, querido. Deus vai dizer assim: olha, você está querendo, Samuel, você está querendo projetar no futuro o seu passado. Só que Deus não quer fazer um remendo do seu passado, Ele quer lhe dar um futuro novo. E aí ele chega e diz assim: olha, você está olhando para coisa que para mim é insignificante, porque eu olho o coração. Eu olho o coração. É tão interessante isso, porque sabe, Samuel já sabia. O que me chama a atenção é impressionante isso. Samuel já sabia. Porque quando Samuel foi repreender Saul lá atrás, Saul já tinha dado umas escapadas. Já tinha denunciado que ele estava no coração no lugar errado. E aí teve uma vez, né, que ele não quis esperar Saul, porque o povo estava agoniado. Aí, para não esperar Samuel, já aconteceu de novo, para não esperar Samuel, ele foi lá, ele mesmo ofereceu o sacrifício. E aí naquele momento, né, Samuel vai lá e repreende a ele. E olha a repreensão, no capítulo 13, versículo 14, diz: agora o seu reinado não permanecerá, porque o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Samuel já sabia que o que Deus estava procurando era um homem segundo o seu coração, mas na hora de escolher, ele quase escolhia o padrão errado. Engraçado que Davi, quando vai falar com Salomão, ele vai dizer exatamente isso: Salomão, cuida do teu coração. Salomão, cuide do seu coração. Em 1 Crônicas 28, 9, é uma conversa de Davi para o futuro rei Salomão, seu filho. Aí olha que Davi diz a Salomão: e você, meu filho, Salomão, reconheça o Deus de seu pai. Olha essa parte: e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Conselho de Davi para o seu futuro rei: Salomão, cuide do seu coração, porque Deus sempre vai sondar os corações. Sirva-o de todo o coração e espontaneamente, porque Deus sonda os nossos corações. E era exatamente isso, querido, a escolha. Foram 7 rejeições. 7 filhos foram apresentados. 7 rejeições. É interessante isso, porque 7 é nome de completude, né? É como se fosse assim: todas as opções humanas foram esgotadas. E aí Samuel chega para Jessé e diz: Jessé, acabou os filhos. E aí, queridos, o filho esquecido foi lembrado. O filho esquecido, até mesmo pelo seu pai, foi lembrado. Jessé disse: não, tem mais um. Mas ele é o caçula, ele está ali cuidando das ovelhas. Eu nem imagino. Acho que jamais seria ele. Jamais. Sabe por quê, queridos? Às vezes o mundo pode esquecer a gente. Às vezes até as pessoas mais próximas podem esquecer a gente. Mas Deus nunca vai esquecer. Deus jamais vai esquecer. E aí, queridos, Deus disse através de Samuel: pois ninguém aqui senta até que Davi chegue. E ali, queridos, a gente vai ver um momento muito bonito da escolha de Davi. Aqui eu não tenho muito tempo para
aprofundar, mas eu queria só rapidamente falar aqui sobre algumas coisas que a gente aprende com essa escolha. Primeira, sucintamente eu vou fazer. Primeira, Deus não procura pessoas perfeitas. Por uma razão muito simples. Elas não existem. Elas não existem. Só existe um que é perfeito, querido. Jesus. Então Jesus não está procurando, Deus não está procurando pessoas perfeitas. Porque senão não encontraria ninguém. Segundo, Deus não está procurando por grau de beleza, nem por grau de importância. Porque não é sobre isso, irmão. Não é sobre isso. Davi era até, né, a Bíblia vai dizer aqui que ele tinha belos olhos, boa aparência. Ele era até bonitinho. Ele só não era o mais belo de todos, mas não era sobre isso, irmão. E também não era, querido, sobre importância, porque Davi foi desprezado. É interessante, querido, que Deus ainda usa improváveis. Deus ainda usa improváveis. Aliás, Paulo, quando vai falar à igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 1, ele vai falar um pouco sobre isso, do versículo 26 a 29 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Eu não vou ler todo, mas olha o que ele diz. Irmãos, Paulo falando à igreja de Corinto, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Aí ele diz, poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Tinha uns sábios mesmo, mas poucos, não eram todos. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, tinham poderosos, mas nem todos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Porque a questão, querido, não são essas coisas. Porque não é sobre nós, não é sobre Davi, é sobre um Deus que é poderoso, e Ele escolhe o que Ele quiser, irmão. Ele escolhe. E aí Charles Swindoll, autor desse livro que eu falei para vocês, em um momento, quando está tratando dessa escolha, ele faz uma pergunta inquietante, que ele mesmo responde. Ele diz assim, que tipo de pessoa, então, Deus escolhe e usa? Que tipo de pessoa Deus escolhe e usa? E ele vai respondendo. Primeiro, aquele cujo coração é sensível e obediente à voz do Senhor. Aquele cujo coração é sensível e obediente à voz do Senhor. Que tipo de pessoa Deus usa? Aquele que tem um coração humilde. Aqui é muito lindo, querido. Davi estava servindo. Davi estava servindo. Davi estava sendo fiel àquilo que lhe foi dado. Se aquilo que lhe foi dado à época era cuidar das ovelhas, ele estava sendo fiel naquilo que lhe foi dado. E Davi foi escolhido quando ele estava servindo. Porque Davi tem um coração de servo. E sabe o que é que chama a atenção, querido? Olha que coisa linda. Você imagina a cena, aquele chifre coberto de óleo, o óleo que era usado para consagrar o sumo sacerdote, para consagrar as coisas dedicadas e separadas para Deus. Aquele chifre cheio de óleo é derramado na cabeça do jovem Davi diante de todos os seus irmãos. A cena deve ter sido muito bela, é a unção de um rei. Aí sabe o que é que me chama a atenção? Sabe o que acontece depois, irmão? O que é que você acha que aconteceu depois? Talvez algumas pessoas fariam o seguinte: ei, vocês viram aí? Agora eu sou rei. Então vocês que vão cuidar daquelas ovelhas, porque agora quem manda no pedaço sou eu. Vocês viram aí, ó, agora quem é o rei sou eu, então vocês tratem de aprender a servir, porque agora eu sou o rei e vocês me servem. Foi assim? Não, irmão. Na continuação da história,
a gente vai ver, aqui não dá tempo de abordar, mas você vai ver que Saul, atormentado, é-lhe dado a ideia de chamar alguém, um adorador, que pudesse adorá-lo. E aí, né, surge o nome de Davi. Eu conheço um adorador. E sabe como é que chega a informação na casa de Jessé? Saul mandou chamar aquele jovem que cuida das ovelhas. Sabe o que foi que aconteceu depois? Davi foi ungido. E ele voltou para cuidar de ovelha. Porque ele tinha um coração de servo, irmão. Tem gente que não tem estatura de caráter para receber o que Deus tem para a sua vida. Tem gente que não tem. E bota os pés pelas mãos. Davi foi ungido. E ele volta a ser fiel no pouco, como ele sempre foi. Porque da unção ao trono havia uma caminhada para ser seguida. Havia muita coisa para ser modelada ainda nele. Sabe quem Deus escolhe, queridos? Deus escolhe aqueles que têm um coração sensível, obediente, que têm um coração de servo e que têm um coração íntegro. Salmo 78, versículo de 70 a 72, com isso eu termino. O Salmo 78, versículo de 70 a 72 diz assim: escolheu o seu servo Davi. Daqui eu tirei o título, né? Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas para o pastoreio das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, a sua herança. Olha o versículo 72. De coração íntegro, Davi os pastoreou. Você quer saber quem Deus usa? Deus usa aqueles cujo coração é sensível e obediente a Deus. Aqueles que têm um coração de servo. Aquele que tem um coração íntegro. Se hoje Deus estivesse a escolher alguém, como está seu coração? Se hoje Deus estivesse escolhendo alguém, a quem Ele deseja usar de uma forma linda, seria você? Não, pastor, logo eu. Sim, não é só você. Porque não tem a ver de onde você veio, de onde você nasceu. A pergunta é sobre o seu coração.